Olá, pessoal! Preparem-se para mais um mergulho profundo aqui no Odisseia Textal. Oba! Hoje vamos desvendar a genialidade de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É isso aí. Uma fábula que, apesar de ter animais falantes e um cenário aparentemente simples, nos leva a refletir sobre questões bem complexas da nossa sociedade. Exatamente. É incrível como Orwell usa essa história de animais em uma fazenda para criar uma crítica afiada à tirania, à manipulação e à corrupção dos ideais. É verdade. No começo, somos apresentados a um sonho utópico. Animais cansados da exploração humana se rebelam para construir uma sociedade justa e igualitária. Isso. Mas, e aí que está o grande is da questão. Será que essa utopia realmente se concretiza? Para entendermos isso, precisamos mergulhar na mente do velho Major, o porco idealista que semeia as primeiras sementes da Revolução. Me fala mais sobre ele. Que tipo de ideias ele pregava? O velho Major, já sentindo a proximidade da morte, decide compartilhar sua visão com os outros animais. Ele argumenta que a vida deles, sob o domínio humano, é miserável, cheia de trabalho duro e privações. Para o Major, a solução é a expulsão completa do homem, Nossa. para que os animais sejam donos do próprio destino. E como ele imaginava que essa sociedade ideal funcionaria? Seria tipo uma festa na fazenda para sempre. Na visão do Major, essa sociedade ideal seria baseada na igualdade, na colaboração e na justiça. Todos os animais trabalhariam juntos, compartilhando os frutos do seu trabalho e vivendo em harmonia. Que legal. Inclusive, ele chega a compor um hino revolucionário Bichos da Inglaterra, para inspirar os animais a lutar por essa utopia. Interessante. É como se ele estivesse criando uma espécie de ideologia para a revolução. Me lembra um pouco os ideais do socialismo, com a crítica à exploração e a busca por uma sociedade mais justa, você não acha? Com certeza. Inclusive, muitos estudiosos veem paralelos entre as ideias do velho Major e o próprio Karl Marx, o pensador por trás do comunismo. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, como é que os outros animais reagem a essa pregação revolucionária do velho Major? Eles abraçam a causa logo de cara. A princípio, a ideia de uma sociedade sem humanos é vista com entusiasmo. Os animais estão cansados da opressão e sonham com um futuro melhor. E essa faísca revolucionária, ela se transforma em ação. Sim. Como se dá rebelião. A oportunidade surge quando o fazendeiro Jones, negligente e bêbado, esquece de alimentar os animais. Famintos e revoltados, eles se rebelam, expulsam Jones e seus empregados da fazenda e proclamam a Granja dos Bichos. Oh, que virada. E depois dessa tomada de poder, o que acontece? Como os animais organizam essa nova sociedade? Cheios de esperança e entusiasmo, eles estabelecem os 7 mandamentos do animalismo, um código de conduta para garantir a igualdade e a justiça entre todos os animais. Lembra de algum deles? Todos os animais são iguais. Este é o mais marcante. Sim. Me lembro também de nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama. E o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Exatamente. Esses mandamentos, a princípio, representam a utopia almejada pelos animais. Certo. Mas, e aqui é que a coisa começa a ficar interessante, será que esses nobres ideais vão resistir ao tempo e às tentações do poder? Essa é a grande questão. Pois é. Afinal, quem assume a liderança nessa nova Granja dos Bichos? 2 porcos, Bola de Neve e Napoleão, emergem como líderes, cada um com suas próprias ideias e métodos. Me fala mais sobre eles. Quais são as diferenças entre os dois? Bola de Neve é um porco inteligente, idealista e visionário. Ele sonha em modernizar a fazenda e melhorar a vida dos animais através do trabalho e da educação. Legal. Já Napoleão é mais astuto, autoritário e manipulador, buscando consolidar seu poder a qualquer custo. Parece que essa dupla vai do que falar. E como os outros animais se encaixam nesse cenário? Temos uma gama de personagens fascinantes. Que legal. O cavalo Sansão, forte e trabalhador. Representa a classe trabalhadora, dedicada à revolução, mas facilmente manipulada. Entendi. A égua Quitéria é gentil e ingênua, simbolizando parcela da população que se deixa levar pela propaganda. E o burro Benjamin, cético e pessimista, representa os descrentes que não veem saída para a opressão. Nossa, quanta gente. Parece que essa fazenda vai ser palco de muita intriga e conflito.
Mas, me diz, o que acontece logo de cara nessa nova sociedade? Uma das primeiras divergências entre Bola de Neve e Napoleão surge com a ideia da construção de um moinho de vento. Bola de Neve acredita que o moinho trará progresso e autossuficiência para a fazenda, enquanto Napoleão se opõe ao projeto. E aí a gente começa a ver as garras do poder se mostrando. Que tenso. E como essa disputa pelo poder se desenrola? Quem sai por cima? Napoleão, usando os cães que ele treina secretamente, expulsa a Bola de Neve da fazenda. Nossa. E assume o controle absoluto da Granja dos Bichos. A partir daí, a gente começa a presenciar a deterioração da utopia inicial. E a ascensão de um novo regime totalitário. Puxa, que reviravolta. Parece que os ideais de igualdade e justiça estão em perigo. Pois é. Mas como Napoleão consegue se manter no poder. E o que acontece com os outros animais? Para sabermos a resposta para essas e outras perguntas, vamos ter que continuar nosso mergulho profundo na próxima parte do nosso episódio. Isso mesmo. E já adianto que as coisas vão ficar bem tensas na Granja dos Bichos. Não perca a próxima parte do nosso mergulho. E, para quem ficou curioso para saber mais sobre essa obra-prima de George Orwell, o link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho profundo em A Revolução dos Bichos. Na parte anterior, vimos como a promessa de uma sociedade utópica começa a ruir quando Napoleão toma o poder. A expulsão do Bola de Neve foi um ponto de virada na história. Me deixou pensando, será que o sonho de igualdade e justiça estava fadado ao fracasso desde o início? Ou será que a culpa foi da ambição do Napoleão? Essa é uma questão complexa. Por um lado, a obra nos mostra como o poder é tentador e pode corromper até mesmo aqueles com as melhores intenções. Napoleão, cegado pela ambição, abandona os princípios da revolução e se torna um tirano. E o que acontece com os 7 mandamentos, que eram a base da nova sociedade? Eles são simplesmente ignorados. Os mandamentos não são ignorados, mas sim distorcidos e manipulados para servir aos interesses de Napoleão e dos porcos. Lembra daquele mandamento: nenhum animal dormirá em cama. Sim, claro. Era uma forma de garantir que os animais não adotassem os hábitos dos humanos, certo? Exatamente. Mas aos poucos o mandamento é alterado para nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Os porcos começam a dormir nas camas da Casa Grande argumentando que não estão violando o mandamento já que não usam lençóis. Que esperteza! É a prova de que a linguagem pode ser uma arma poderosa de manipulação. E os outros animais como reagem a essa distorção dos mandamentos? A maioria dos animais confusos e desinformados aceitam as explicações dos porcos sem questionar. O medo da repressão também contribui para o silêncio da maioria. Afinal, os cães de Napoleão estão sempre à espreita para silenciar qualquer oposição. E o Sansão, um cavalo trabalhador que sempre acreditou na revolução. Como ele lida com essa nova realidade? Sansão, movido por sua lealdade cega a Napoleão, se esforça ainda mais para construir um moinho de vento, acreditando que está contribuindo para o bem da Granja dos Bichos. Ele repete constantemente seus lemas: trabalharei mais ainda, e Napoleão tem sempre razão sem perceber que está sendo explorado. Me dá até pena do Sansão. Ele representa aqueles que trabalham duro e honestamente, mas acabam sendo vítimas da manipulação e da exploração. E a história do Sansão tem um final trágico. Quando ele adoece, fica impossibilitado de trabalhar, os porcos o vendem para um matadouro. Que horror. É a prova de que, para os porcos, os animais são apenas ferramentas a serem usadas e descartadas quando não servem mais. Exatamente. E para encobrir a crueldade do ato, os porcos espalham a mentira de que Sansão foi levado para um hospital veterinário e morreu em paz. É impressionante como Orwell usa essa história para mostrar como a propaganda e a manipulação da informação podem ser usadas para controlar a população e encobrir a verdade. E essa manipulação se estende a todos os aspectos da vida na Granja dos Bichos. A história da rebelião é constantemente reescrita, os heróis são demonizados e os inimigos são inventados. É como se os porcos estivessem criando uma nova realidade totalmente distorcida da verdade. E os outros animais, será que eles nunca percebem a manipulação que estão sofrendo? Alguns animais, como o burro Benjamin, percebem a farsa, mas preferem se manter em silêncio por medo ou desilusão. Outros, como as ovelhas, são facilmente manipuladas e repetem as frases que os porcos lhes ensinam sem questionar. Me parece que, no fim das contas, a Revolução dos Bichos só trocou um tipo de opressão por outro. Os porcos se tornam os alvos exploradores repetindo os erros dos humanos. Exatamente. A obra de Orwell nos deixa um alerta sobre os perigos do autoritarismo, da manipulação e da cegueira ideológica. Por mais nobres que sejam os ideais de uma revolução, eles podem ser corrompidos pelo poder e pela ambição. E qual é a lição que podemos tirar dessa história? Será que estamos condenados a repetir os erros do passado? Acho que a principal lição de A Revolução dos Bichos é a importância do senso crítico, da busca pela verdade e da resistência à opressão.
Precisamos estar atentos aos sinais de manipulação, questionar as autoridades e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Ou seja, não podemos ser como Sansão, cegamente leais a líderes que prometem um futuro melhor, mas que na verdade estão apenas buscando seus próprios interesses. Exatamente. Precisamos ser como o Benjamim, que enxerga a realidade por trás das aparências, ou como as poucas ovelhas que ousam questionar o rebanho. Mas será que essa resistência individual é suficiente para mudar o rumo da história? Ou será que precisamos de uma ação coletiva para combater a tirania? Essa é uma ótima pergunta e acho que a resposta está na própria obra de Orwell. Afinal, o que acontece no final da história? Os animais conseguem se libertar da opressão dos porcos. Para saber a resposta, vamos continuar nosso mergulho profundo na última parte do nosso episódio. É isso aí. A trama está ficando cada vez mais interessante e mal posso esperar para descobrir o desfecho dessa revolução. E você está preparado para a parte final do nosso mergulho em A Revolução dos Bichos? Com certeza. Prepare-se para reviravoltas e reflexões. E quem sabe um fio de esperança no horizonte. Até a próxima parte. De volta para a última parte do nosso mergulho profundo em A Revolução dos Bichos. Já vimos a ascensão e queda da utopia animal, a manipulação, a traição. E agora chegamos ao momento crucial que acontece no final. A opressão dos porcos continua, os outros animais se rebelam novamente. Essa é a grande questão. Será que existe alguma luz no fim do túnel para os habitantes da Granja dos Bichos? O final da história é no mínimo chocante. Os porcos liderados por Napoleão se tornam cada vez mais parecidos com os humanos que eles tanto criticavam. É mesmo. Eles passam a andar em duas patas, usar roupas beber whisky e explorar os outros animais, sem piedade. É como se a revolução tivesse dado uma volta completa voltando ao ponto de partida. Os explorados se tornam os exploradores, perpetuando o ciclo de opressão. É exatamente. E para selar essa transformação, os porcos convidam os fazendeiros vizinhos para um jantar na Casa Grande, simbolizando a aliança entre as elites exploradoras. Lembro dessa cena. É de dar um nó no estômago. Os animais, espiando pela janela, observam os porcos e os humanos confraternizando, bebendo e jogando cartas como se fossem iguais. E nesse momento que o último mandamento, aquele que dizia todos os animais são iguais, sim, é substituído por uma frase ainda mais perversa. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Que ironia cruel! A frase que antes representava a busca por justiça e igualdade se transforma em uma justificativa para a tirania e desigualdade. E o mais perturbador é que os animais exaustos e desiludidos parecem aceitar essa nova realidade sem questionar. Afinal, a propaganda dos porcos foi tão eficaz que eles já não conseguem distinguir a verdade da mentira. É de partir o coração. A utopia que antes parecia tão próxima se transforma em um pesadelo distópico. Mas me diz uma coisa, qual é a mensagem que Orwell quer nos transmitir com esse final tão pessimista? Acho que A Revolução dos Bichos é um alerta sobre os perigos do poder da manipulação e da cegueira ideológica. A obra nos mostra que as revoluções, por mais bem intencionadas que sejam, podem ser facilmente corrompidos se não houver vigilância, senso crítico e participação popular. Ou seja, não basta apenas derrubar os tiranos. É preciso estar atento para que novos tiranos não surjam das cinzas da revolução. Com certeza. E essa mensagem é temporal, pois vemos exemplos disso acontecendo ao longo da história e até mesmo nos dias de hoje. Afinal, quantos líderes prometem liberdade e justiça, mas acabam se tornando opressores quando chegam ao poder? É verdade. A Revolução dos Bichos nos ensina a sermos críticos, a questionarmos as autoridades e a não acreditarmos cegamente em promessas fáceis. Exatamente. E essa é a grande lição que podemos tirar dessa obra-prima de Orwell. A liberdade e a justiça não são dadas de graça. É preciso lutar por elas constantemente com coragem, inteligência e união. E essa luta, como a gente viu na história da Granja dos Bichos, pode ser longa e difícil. Mas a esperança de um futuro melhor nunca pode ser abandonada. Com certeza. E é por isso que a Revolução dos Bichos continua sendo uma obra tão importante nos dias de hoje. Ela nos convida a refletir sobre o mundo em que vivemos, a identificar os sinais de opressão e a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E que essa luta, como bem nos mostrou, Orwell precisa ser travada não apenas com força bruta, mas também com inteligência e estratégia, e principalmente com a capacidade de pensar criticamente e questionar o status quo. Concordo plenamente. E acho que essa é a melhor maneira de honrar o legado de A Revolução dos Bichos. Usar a nossa inteligência e a nossa voz para lutar por um mundo onde todos os animais e todos os seres humanos sejam verdadeiramente iguais. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em A Revolução dos Bichos. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada e que as ideias de Orwell inspirem vocês a construir um futuro mais justo e igualitário. Com certeza. E lembrem-se, a tirania pode se manifestar de diversas formas.
Cabe a cada um de nós estar atento, questionar e resistir a qualquer forma de opressão. E para quem quiser se aventurar na leitura completa dessa obra-prima de George Orwell, o link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima e continuem acompanhando o Odisseia Textual para mais mergulhos profundos no mundo da literatura.